Bem, eu preciso concluir os vídeos do Mireles Action. Quero fazer vídeo também do OBS. Uma coisa básica, rápida para quem precisa começar a aprender. Configurações básicas, rapidinhas. Tomara que isso aqui não faça muita zoada. Um microfone sensível, né? Então, eu tô testando aqui o OBS no Linux. Eu já testei ele aqui, ele gera arquivos grandes, né? O software que eu já vi que gera o arquivo menor em filmagem é o Tease, né? O queijo no Linux. O Mirilis Action gera um arquivo legal, pequeno, e de software de gravação, certo? Tem outro software de Linux que não trabalha com webcam, trabalha com webcam também, gera arquivo maior ou menor. Mas eu sempre converto, né? No FFmpeg. E o arquivo do Tease é WebM, alguma coisa assim, eu converto para MP4. Nesse caso o arquivo aumenta, né? É a única. Parece do web para MP4 parece que sempre aumenta. Mas a qualidade é boa. Mas aqui no OBS parece que o arquivo fica, o software, a versão final do vídeo fica melhor do que no Tease. Fora o OBS que eu tenho que testar aqui. Tenho que testar essa webcam nova para ver se está tudo ok. Aqui vendo o OBS, tem que testar no Windows também. Eu terei aula até quinta-feira. Eu tomei a zorra da ciclobenzaprina agora por causa de minha contratura. Aí eu fiquei lembrando, zorra cara, você tomou a ciclobenzaprina antes da filmagem. Tô contando o tempo aqui. Porque quando eu tomo ciclobenzaprina, que é muito forte, eu evito sair de casa, né? Ou tomo de manhã e não saio de casa, ou tomo à noite. Porque teve algumas situações com uma amiga minha que trampava aqui, ela tinha uma loja. E eu tomei ciclobenzaprina antes de ir lá, uma hora antes, mais ou menos 2 horas antes. E eu não sei se eu falei alguma besteira que que ela ficou nervosa comigo, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tava com a cabeça cheia de ciclobenzaprina, tava trilocão. E aí vamos lá, né? Vamos lá. Tem que testar o ABS, a câmera. Aí eu tive que pegar algum tema já que antigo para poder falar. Falando em contratura, talvez eu precise fazer um vídeo sobre contraturas, porque tem muita gente pegando contratura e não sabendo tratar também por vacilo, pensando que sabe o que é, mas não sabe exatamente o que a contratura é e como ela se desenvolve e por que ela permanece. Foi bom lembrar da ciclobenzaprina. Ciclobenzaprina é cloridrato de ciclobenzaprina. Aí eu queria falar como eu quero que seja um vídeo pequeno de testes do OBS e tudo mais, da webcam. E o vídeo, eu não queria que fosse um vídeo vazio. Eu quero tratar de um Jack Do. Tem muita gente denunciando charlatães, né? Na internet, no mundo real, de artes marciais. E isso pode colocar as pessoas em risco, né? Porque as pessoas acreditam que estão preparadas para uma situação complicada e se lascam. E muita gente também vai para poder adquirir algum tipo de confiança ou algum recurso para bullying, para covardia, valentões. Acontece, né? Normalmente ambiente ruim atrai gente ruim. Ambiente bom traz também para sabotagem. E o que acontece, brother, é o seguinte: existe uma confusão, né? Uma falta de entendimento sobre o Aikido. Não que eu conheça todas as academias de Aikido, não que eu seja formado em Aikido, eu estudei Aikido muito tempo atrás, mas eu quero resolver uma questão aqui que é o seguinte: tem muita gente que normalmente psicopata gosta de sair falando mal de Bruce Lee, de Steven Seagal, uma galera assim. Eu não tô aqui para defender nenhum deles, mas a questão é a seguinte: eles falam assim muitas vezes, né? Não, que o Steven Seagal começa o filme, termina o filme, ninguém não tomou porrada, não tomou um tiro, não morreu. Esquisito isso aí, né, brother?
Isso é, né, vai muito além da falta de entendimento da competência da personagem. Isso aí já demonstra uma pessoa que consome as coisas para ver a miséria dos outros, né? Esse, se vocês têm que tomarem, vocês têm que tomar, tem que desenvolver a habilidade de verem além da fachada, além da máscara, para não se prejudicarem, porque essas mentiras são para iludirem vocês, mas se vocês ficarem atentos, você vê. Normalmente quem fala isso, né? Ah, porque Steven Seagal não toma porrada, Bruce Lee não toma porrada e tal. São pessoas extremamente nocivas, né, psicopatas, narcisistas. Elas gostam de ver a miséria dos outros, principalmente boas, pessoas boas e famosas. Não querem bem de ninguém e fala com autoridade. É como eu falo sempre, brother. Uma pessoa, por mais inteligente que seja, por mais capacitada que seja, se ela for uma pessoa boa, ela fala como uma pessoa normal, você nem sabe quem ela é. Se você tá vendo no televisor, na internet ou pessoalmente uma pessoa que fica forçando para passar uma imagem de superioridade, de competência, de melhor, de superior, cara, você já sabe que tem algo errado ali. Se você lê os livros do Evangelho de Cristo, tanto canônicos, né? É canônico, não, ali são canônicos e apócrifos. Descreve ele, praticamente nem fala muito da descrição dele, porque ele é tão natural como qualquer um, que não há necessidade de estar perdendo tempo com aquilo ali. Só para você entender. E aí o que acontece, brother, é o seguinte, sobre o Aikido, né? As pessoas ficam falando que, bora partir dos filmes, né? Que os filmes de, bora pegar Steven Seagal para não estar falando muita coisa, e só o foco. Ficam falando que o filme de Steven Seagal, que é tudo mentira, que as pessoas giram, voam e tal. E que o Aikido é uma ilusão, é uma mentira. Deixa eu lhe falar. Um filme, ele normalmente para ele vender, ele tem que ser bonito, né? Ele tem que ter uma estética. E o Aikido, quando você está estudando Aikido, você aprende a torção, né? Quebrar o braço, a perna, o que for, de várias formas diferentes. E você aprende a como não deixar quebrarem seu braço. Então, aquela queda que você vê no filme da pessoa girando, capotando, voando, é uma forma que ele tem de se defender para não quebrar o braço. E fica estético para o filme. Entendeu? Fica estético para o filme. Então, é utilizado aquela pessoas do mundo, do mundo de Steven Seagal, inimigos, né, pessoas criminosas, dando aqueles giros. Claro que no mundo real você dificilmente encontrará uma pessoa capaz de dar aquele contragolpe para não perder o braço ou a perna. Dificilmente. Mas fica estético para o filme, né? Provavelmente são alunos dele, não sei. Mas eles sabem girar. No mundo real, aquelas torções de braço, de punho, de cotovelo, de ombro, de perna, o que for que ele faz ali, as pessoas deslocam o braço, quebram o braço, a perna, o pescoço. É dessa forma que funciona, ok? Mas se você observar, se ele colocasse essas fraturas, esses deslocamentos, esses rompimentos de tecidos no filme, ficaria extremamente agressivo, né? Então ele limita a agressividade na ação dele. Ele não bota fraturas expostas assim o tempo todo, nem essas coisas assim. Então aquilo ali não é uma mentira, né? É focado, existe um limite de agressividade ali para poder se manter no público, senão se torna um nível, ele aumenta o nível, né, do público, né, pula para 18 anos, seja o que for, para estar vendo fratura exposta. Não é assim que funciona. Tira a estética do filme, né? O filme já fica trash. Não tô aqui defendendo ninguém, não tô falando. Steven Seagal é uma pessoa respeitada no Aikido, que eu saiba. Mas assim, realmente existem vídeos também de Steven Seagal em academias de Aikido, né? No Japão, em vários lugares. Ele tá em oitavo dan, nono dan, décimo dan, não sei. E realmente tem uma situação que, para quem não entende aquilo ali, ele tá andando, aí as pessoas tocam ele dá um giro de punho, de braço e tal. E o agressor, né, o atacante,
O certo é o adversário, né? Não tem inimigo ali. O adversário gira e tal, e ele parece não fazer muita coisa. Lembrando que as pessoas que são colocadas naqueles vídeos para interagirem com o Steven Seagal são pessoas também de dan alto, pô. São pessoas mestres no Aikido. E aqueles movimentos são de pessoas que sabem quase 100% ou 100% darem um contragolpe de não perderem o braço, né? Torcer o braço, quebrar o braço, a perna, o pescoço, o que for. Então aquilo ali não é um charlatanismo propriamente dito, não. Aquilo não é um charlatanismo. Ali são pessoas que sabem lidarem com aquela situação. E Steven Seagal, se você observar, é porque, para quem não entende, enxerga errado. Teve um tipo de vídeo que eu vi algumas vezes que ele tá andando em uma quadra grande de tatame, parece. E o pessoal toca, ele sai andando, ele vai torcendo a pessoa. Então ele já tá mais gordo, tá maior. Né? Aquela barriga dele dificulta ele fazer o que fazia antes. Mas eu acredito que ele faria se ele tivesse mais magro. Ele tá bem, ou pelo menos estava quando a última vez que eu observei. E naquela situação ali, as pessoas giram, tem um que ele segura e tal. Aquilo ali é uma demonstração de sincronia e habilidade impressionantes, entendeu? Ele percebe as pessoas ao redor e tal. Ele é bom. Embora, o que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte: inventaram, né? Os psicopatas inventaram que tem um bocado de gente boa no mundo, botando vida na internet para ajudar as pessoas, botando coisas na internet para ajudar as pessoas. Olha, eu quero dar um exemplozinho aqui. Tem uns vídeos antigos na internet que ensina da seguinte forma. Quero dar só um exemplo. Uma coisa que todo mundo tem, costuma ter telefone. Às vezes acontece no telefone da pessoa aparecer uns pontos, né? Aparecem uns pontos, então as marquinhas. E várias pessoas do mundo, em vários idiomas, pessoas psicopatas, fizeram o que? Eles fizeram um vídeo de trás para frente. Ou eles voltaram, eles inverteram o caminho do vídeo, o percorrer do vídeo. Aí eles pegam um telefone que tem pouca mancha, ou mancha nenhuma. Eles vão pressionando para a mancha aparecer preta. E eles botam o vídeo de trás para frente para poder dizer que quando você vai apertando aquela bolha preta, a bolha vai sumindo e o telefone fica bom. Esse tipo de sabotagem existe em todo o meio virtual, todos os meios de vida, de todo tipo de coisa. Estou pegando esse exemplo porque eu conheci pessoas que fizeram isso, se prejudicaram muito. Claro que alguns deles são psicopatas e enfim, tive que me afastar. Mas o que acontece? Deixa eu lhe explicar a situação. Em um monitor, seja ele de plasma, LED, cristal líquido, existem pontos. Então agora vou o seguinte: se for cristal líquido ou plasma, existe um buraquinho ali, tipo um quadradinho fechado, e dentro tem um fluido, um líquidozinho. Então ao redor tem paredes transparentes, né? Finas. Se uma parede daquela romper, não tem como aquele ponto dar mais a imagem. Então quando ele manda você estar apertando e pressionando o monitor, ele tá fazendo você romper vários casulos daquele, quebrar as paredes, consequentemente não dá mais imagem, fica preto como tá preto aqui, ó. Ele sabe o que ele tá fazendo. Artifício do demônio, pô. Esqueça esse negócio de que as pessoas estão botando coisa na internet para ajudar as pessoas, cara. O que mais tem é gente ruim na internet. Gente boa normalmente está correndo atrás de alguma maneira. Não que não tem gente boa correndo atrás na internet. Tá precisando correr atrás, não tem tempo, tem outros interesses. E agora a internet é um meio atrativo para pessoas malignas. Fama, dinheiro, prejuízo, prejudicar. De todas as formas. E existem várias outras coisas piores que eu não estou tratando aqui. Levando até estupro, assassinato, pedofilia, canibalismo, etc. Então, quando você tem esses pontos aqui, você pressiona no cristal líquido.
E no plasma você vai quebrando as paredes e não dá mais imagem. E muita gente faz isso até hoje, só para você entender. Outro dia eu encontrei gente que fez isso. Quando você tem um LED, o LED são os pontinhos, né, bem parecido com cristal líquido de certa forma. Se você forçar, quebra também. Quebra aquilo ali. Então eu tô falando isso aí para vocês tomarem cuidado com o que vocês acreditam, né? Acontecem, às vezes eu fico sabendo de situações assim absurdas. Quando a gente sabe que uma pessoa que já tem teve uma infância de abusos e ficou prendido ali em uma situação. Deixa eu dar um exemplo. Estava conversando com uma pessoa na internet ontem, um pouquinho, e ela falou assim: mas João, as pessoas, mais ou menos assim, né? As pessoas têm que distorcer um pouco a situação. As pessoas que estão na internet, na religião protestante, e estão sendo estupradas, levando golpe, etc e tal, sendo mortas, estão nisso é porque são fracas. Olha, vamos lá. Não é bem assim. O que você tem que entender é que são pessoas que elas já recebem uma carga absurda de pessoas desde o começo, fazendo elas crerem que ali é um ambiente bom, puro, que Deus está ali. Lá dentro eles são influenciados ao verem que fora de lá tudo o mal está lá fora, que lá só pode confiar lá dentro. Então o cara tá com a Bíblia, o cara tá com Cristo atrás dele lá e tal. Ele se faz de Deus lá. Então ele vai sendo enganado, ele não sabe aquilo, a pessoa não sabe. E muitas vezes é desde a infância, certo? E quando a pessoa ainda por cima sofreu abuso na infância, ela é mais fragilizada para essas situações. Como eu falei, a pessoa que é traumatizada na fase adulta se comporta de uma forma. A pessoa que é traumatizada na infância se comporta de outra forma. Totalmente diferente. E quando as coisas, os crimes começam a atingirem essas vítimas, abuso sexual, golpes e todo tipo de coisa, e a primeira coisa que ela faz é: esse ambiente é bom, mas tem uma pessoa que fez um deslize, ela não consegue ver o mal naquela pessoa, nem no ambiente. Ela não consegue ver o mal naquele ambiente, nem naquelas pessoas. Entendeu? Então, o que acontece? Ela pensa que a pessoa não é maligna, né? Às vezes fez abuso sexual dos filhos dela. E então o que ela pensa? Não, aconteceu uma coisa aqui, bora resolver. É uma besteirinha, só foi comigo, não está acontecendo com mais ninguém. Procurar os responsáveis. Negão, quando essas pessoas procuram os responsáveis da igreja, é ameaça, é coação, é humilhação, intimidação, todo tipo de pressão possível que acontece, mentiras, e a pessoa não consegue sair daquilo ali. Tem pessoas muito fracas, tem, mas você tem que entender que já foi colocado na cabeça dela que é o melhor ambiente do mundo. Então ela não consegue ver aquilo como uma coisa ruim. Existem relatos, e eu conheci pessoas que sofreram abusos pesados sexuais nas religiões protestantes, espírita, etc e tal, evangélica. E a pessoa não conseguia aceitar ver da forma real que aconteceu aquilo ali. Ela não conseguia. Eu conheci pessoas que se libertaram, poucas, e ela dizia que as outras que passaram pelas mesmas coisas, elas não aceitavam que foi o que aconteceu. Mesmo quando os filhos e as filhas passaram por aquilo ali. Então o que você tem que entender não é uma questão simples. O mal está no mundo virtual, no mundo físico. Ele usa o mundo. Opa, peraí. É a contagem do remédio. Pronto. A internet é utilizada porque os psicopatas conseguem atingirem pessoas no mundo inteiro de várias formas possíveis: vídeo, áudio, texto, blogs, fóruns, redes sociais, tudo. Então ele usa muito. E um dos recursos também esses recursos são utilizados também para atraírem vítimas do mundo real: estupro, abuso, religião protestante, etc e tal. Eu fiquei de dar continuidade
na explicação do que é capitalismo, o que não é, etc e tal. Mas tive muitos problemas que atrapalharam. Mas eu não esqueci não. E eu tenho que entregar pelo menos uma parte de meu trampo da faculdade na quinta-feira, até quinta-feira. Eu parei aqui para fazer esse vídeo porque eu tenho que tomar um remédio, já tô cansado do trampo da faculdade. E não tenho mais o que fazer, não tenho mais como fazer. Aí vim fazer esse vídeo aqui, que pelo jeito já ficou maior do que eu esperava. Beleza? Espero que eu fui claro nessa explicação. Não estou dizendo que não existem charlatões das artes marciais, existem de várias formas. Tem uns caras que enganam bem, porque o psicopata é uma máquina, né? A máquina não evolui. Então a máquina não pode ter máquinas, psicopatas não podem ter de forma alguma certas capacidades intelectuais, como criação de conhecimento. Só que o que se tem que entender é o ser humano pode ter apenas dois focos de habilidade. Ou foco físico, lembre, toda habilidade é mental. Mas aquele foco de habilidade mental manipula bem o seu corpo, ele é bom de atividades manuais, etc e tal. E existe o foco, que eu sou ruim, eu não nasci com característica para coisas manuais e físico não. Eu faço bem algumas coisas por milagre. E existe o foco da habilidade intelectual fechada na mente. Então, por exemplo, eu crio conhecimento da ciência da computação. Eu não preciso ser o melhor digitador do mundo nem tocar piano para escrever o código, para escrever o conhecimento, o texto. Então, basicamente, você terá duas possibilidades de habilidade intelectual, né? Toda habilidade intelectual é uma redundância, ou focado no físico, ou focado prendido à mente. Não tem jeito. E no caso da arte marcial é físico, né? Desportos são físicos. A arte marcial magia que a gente vê em jogos, em filme, ali é mental. Ele não tá dando soco nem chute. É mental, é uma arte marcial mental. Então, você encontra charlatões psicopatas com uma certa habilidade que engana bem quem não domina aquilo ali. Habilidade de desporto, habilidade de arte marcial. Mas quando você está próximo, você está acompanhando ali de alguma maneira no mundo virtual, no mundo físico, você começa a perceber os traços de psicopata, que a pessoa é uma pessoa psicopata e com certeza está cometendo todo tipo de abuso sexual e tudo mais na academia dele e na academia dela. Lembre, o psicopata é exagerado, ele é o melhor de todos, ele é o mais bondoso, ele é a maior vítima, é o mais caridoso, enfim, ele é exagerado, ele gosta de chamar atenção. Então, se você, esse perfil é logo identificado. O psicopata sempre flui de uma personagem para outra. Ou exagerado, ele é o fodão em tudo, ou ele é a pior vítima que tem. Basicamente é isso aí. O valentão ou o pobre coitado. Beleza? Então espero que esse vídeo ficou bom, porque deu trampo e demorou. Certo? E eu possa publicar em ver a qualidade aqui do OBS. Com esse conhecimento aqui desse teste do OBS e dos outros que eu fiz, já posso ver se faço alguma coisa para OBS aqui para internet. Parece que dá para fazer um curso básico aqui de OBS para qualquer um fazer, como eu fiz no Lutris, né? Lutris ali foi o básico. E tem uma coisinha ou outra ali, mas normalmente aquilo ali resolve tudo. O resto é com a pessoa. Então eu espero que isso aqui depois eu verifico, eu refino o curso de OBS e tento fazer para internet, beleza? Um abraço a todos. Mas lembre, aquele abração gostoso por trás e apertado e forte do jeito que vocês gostam.